Vamos cantar o 87 então? 87. Senhor meu Deus, 87. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Está bem dentro do tema também do nosso estudo, quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão. Fala da esperança que nós temos como cristãos da volta de Cristo. E é também um dos temas que Paulo aborda na segunda carta aos Tessalonicenses. Mais um hino, a gente aquecer a voz. Hoje o nosso estudo não é tão longo, 2 Tessalonicenses tem apenas 3 capítulos, então a gente pode cantar um pouquinho mais. Alguém quer escolher algum? 147. Estamos no mundo. 147.
Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós nos reunimos mais uma vez em Teu santo nome, em nome de Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo, nosso Consolador. Nós Te damos graças por teres nos trazido a fé cristã, a confiança em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Te damos graças por teres levantado apóstolos, pessoas comprometidas com a Tua palavra para levar os Teus santos ensinamentos aos mais diversos lugares do mundo. Nós Te damos graças pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em Tua casa para ouvirmos a Tua palavra, para meditarmos nela e para aprendermos quais são os Teus propósitos e os Teus ensinamentos para cada um de nós. Abençoa o nosso estudo bíblico, abençoa a cada um que está aqui neste momento. E abençoa também aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes. Abençoa-os para que possam estar futuramente presentes em outras oportunidades que tivermos de nos reunirmos como irmãos na fé. É em nome de Jesus, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. 2 Tessalonicenses, quem tiver a Bíblia aí já pode ir abrindo, a gente vai dar uma lida em alguns versículos e vamos refletir também nesta carta. Essa carta, Paulo escreveu com o objetivo de fazer alguns esclarecimentos quanto aos sinais que antecedem o dia do juízo final. Por que Paulo precisou escrever sobre isso? Na primeira carta, Paulo escreveu alguns meses antes de escrever esta, ele falou sobre o juízo final. Ele falou para aquelas pessoas estarem preparadas para o retorno, para a segunda vinda de Cristo. Só que algumas pessoas entenderam errado o que Paulo estava dizendo e, ao invés de entenderem que deveriam estar preparadas porque não se sabe quando Jesus vai voltar, como ele mesmo diz, ele voltará como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, aquelas pessoas, algumas da cidade de Tessalônica, acharam que Jesus já estava voltando naquele momento, que o juízo final já estava acontecendo. Lembrando que eles eram uma igreja perseguida, uma igreja pequena, mas perseguida pelos judeus por causa da sua fé. Tá? Então, nesse contexto é que Paulo é obrigado a escrever novamente para eles, para esclarecer
algumas dúvidas, né? Quando a gente entende errado alguma coisa, acaba surgindo mais dúvidas. Tá? Então foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Por isso, as duas cartas, elas têm um intervalo muito curto entre a primeira e a segunda, apenas alguns meses. Tá? Então o autor nós já sabemos quem é Paulo, e ele se apresenta no versículo 1 do capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano é mesmo que Silas, é uma variação do nome Silas, nós já vimos isso. E Timóteo é o mesmo da próxima carta que nós vamos estudar, o jovem pastor Timóteo. Então Paulo, Silvano e Timóteo. Essa carta foi enviada em nome dos três, a quem? A igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 1 nos diz. Tá? Então, o autor é Paulo. Por volta do ano 52 depois de Cristo. Então, mais ou menos junto com a primeira carta. E ele escreve de Corinto esta carta. Eu não trouxe o mapa hoje, mas no último estudo nós vimos um mapa que Corinto ficava próximo a Atenas, a capital da Grécia. Tá? Tessalônica ficava mais ao norte. Então, Paulo havia passado por Tessalônica, havia sido obrigado a sair da cidade, depois ele foi para Atenas, e de Atenas ele envia Timóteo de volta a Tessalônica, e ele viaja para Corinto. Então, entre a primeira e a segunda carta, Timóteo viajou de Tessalônica até Corinto e informou a Paulo o que estava acontecendo. Qual era a dúvida daquela congregação. E nisso, então, Paulo se vê obrigado a escrever esta segunda carta. Qual é o contexto? Nas Bíblias aqui da igreja, nós temos um subtítulo, já no versículo 3, o juízo de Deus. Tá? Lembrando que esses subtítulos que estão em negrito nas nossas Bíblias, eles foram adicionados posteriormente. Eles não fazem parte do original, tá? É apenas uma divisão dentro de cada capítulo para que a gente possa se encontrar nos temas, tá? Mas o tema é justamente o juízo de Deus. Paulo fala sobre o juízo final, que Jesus voltará como um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão virá, né? Se a gente soubesse, a gente ficaria preparado em casa, colocaria câmeras, esconderia as coisas de valor, mas nós não sabemos. A mesma coisa vai acontecer com a volta de Cristo. Tá? Então ele voltará repentinamente. Eles tinham uma dúvida antes, lembrando que a gente falou sobre o que vai acontecer com aqueles que já morreram quando Jesus voltar. Lembrando que Paulo diz, Jesus vai voltar, vai ressuscitar os que estarão mortos e nós, ele diz, nós, os vivos, lembrando da esperança que ele tinha de que Jesus voltasse enquanto ele ainda estava vivo, os vivos não passarão pela morte física, mas serão arrebatados, levados ao céu, junto com os que foram ressuscitados. Então Paulo explica isso. E por conta dessa esperança que ele tinha de que Jesus voltaria com ele ainda vivo, os irmãos de Tessalônica ficaram em dúvida. Pensaram, não, o juízo já está acontecendo. O juízo de Deus já está acontecendo. Essas tribulações, esses sofrimentos que nós estamos passando, fazem parte do juízo de Deus. É o que eles pensaram. Então Paulo se vê obrigado a responder essa nova dúvida. Esses sofrimentos fazem parte do juízo de Deus? Então os tessalonicenses eles haviam entendido que o juízo já estava acontecendo. Tá?
Vamos olhar capítulo por capítulo, alguns versículos, e vamos meditar neles. São 3 capítulos, nos permite aprofundar um pouquinho mais em cada tema. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Alguém quiser ler? Então aqui nesses 2 versículos, Paulo diz que é mais do que justo que ele agradeça a Deus por causa da fé deles, pelo amor crescente. Na primeira carta, Paulo fala que o Evangelho estava produzindo frutos e estava se espalhando para as outras regiões, e Paulo ainda diz que aqueles cristãos de Tessalônica eram um exemplo de fé e de amor para pessoas que viviam, por exemplo, na Capadócia, que era uma região próxima ali da cidade de Tessalônica. Alguns pensaram que Paulo estava exagerando quando ele dizia que eles eram o orgulho deles, a glória deles. E aí ele diz mais uma vez, devemos sempre dar graças a Deus pela fé que vocês têm, porque vocês são exemplo para outras pessoas. A firmeza que eles tinham em meio à perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, alguns foram presos por serem cristãos, mas não abandonaram a sua fé. Então, quando isso acontece, até mesmo no meio de nós devemos dar graças a Deus que há pessoas que mostram esse exemplo de fé, de firmeza, de confiança em Cristo em meio à tribulação. No momento da tribulação é onde muitas vezes as pessoas acabam abandonando a sua fé. Pensam, Deus está permitindo um sofrimento ou está me enviando um sofrimento que eu não mereço. Mas a gente sabe que Deus envia ou Deus permite tribulação e sofrimento para que a gente se aproxime dele, para que a gente fortaleça a nossa fé e a nossa confiança. Então, no meio de nós também devemos dar graças a Deus, até mesmo pelas aflições, porque elas provam a nossa fé. Versículos 5 a 7. Então, Deus fará o que é certo, ele está dizendo aqui, o que é justo, o justo juízo. Aos perseguidores, separação eterna. A condenação eterna é a ausência de Deus em meio àquelas pessoas, é separação. Eles não verão Deus face a face como os crentes verão. E aos perseguidos, a vida eterna. Quando isso vai acontecer? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, aqueles que estão sofrendo tribulação, os que sofreram no passado, os que estão sofrendo hoje, os que sofrerão no futuro, eles passam por tribulação para provar a fé deles, para que eles sejam considerados dignos do reino de Deus, como diz Paulo.
Então, aqueles que se mantêm firme na fé é considerado digno do reino de Deus. Mas, aqui Paulo diz a promessa de que aqueles que causam a tribulação, eles sofrerão uma tribulação muito pior do que a que eles estão passando aqui neste mundo. Né? E isso é consolo para nós também. Por pior que pareça a tribulação, aqueles que nos atribulam sofrerão com o pior que pode haver. A pior condenação que existe é a ausência de Deus, a separação total de Deus. Né? Quando a gente viu o livro de Jó, a gente viu o sofrimento que ele estava passando porque pensava que Deus o havia abandonado, a angústia que ele tinha. Né? Mas Deus não o havia abandonado. Jó não estava sofrendo o castigo do inferno, porque o castigo do inferno é muito pior do que se sentir abandonado aqui neste mundo. Né? Então Deus fará o que é justo, né? O justo juízo. Então esses versículos do capítulo 1 que a gente vai olhar. Tá? Então vamos para o capítulo 2. Esse talvez seja um capítulo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado de entender, porque Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos lá, versículo 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Tá? Então, não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Ou seja, não mudem o seu modo de pensar facilmente por conta de outras filosofias, né? Quer por palavra, por carta, como se procedesse de nós. Assim como Paulo enviava cartas às igrejas, haviam também outras pessoas que enviavam cartas muitas vezes em nome de algum apóstolo, como se fosse um apóstolo que estivesse enviando, só que com o objetivo de ensinar outra coisa, um evangelho falso, um evangelho que não procede de Deus, né? Dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Algumas pessoas estavam ensinando que o juízo já estava acontecendo. Nós temos que ter muito cuidado quando, por exemplo, alguém diz que está sofrendo um castigo por causa de um pecado específico. Tá? É certo que Deus nos corrige através de tribulações, através de provas, mas nós não sabemos quais as tribulações que são causadas por qual pecado em específico. Cristo morreu pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. Então, os sofrimentos que a gente passa aqui nesse mundo não são para pagar pelos pecados. Eu estou pagando o pecado tal. A gente tem que ter cuidado quando a gente fala isso, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. O que nós sofremos aqui como tribulação é consequência, sim, do pecado, porque o mundo está em trevas, e é consequência também das provas que a gente tem, da perseguição muitas vezes como cristãos. Então essa frase, eu estou pagando tal pecado, cuidado, cuidado, Cristo pagou pelos nossos pecados. Os sofrimentos que a gente passa aqui, eles são para nos provar, para nos manter fiéis em Cristo. Tá? Versículos 3 e 4. Tá? Então, o juízo, Paulo diz,
o juízo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Alguém sabe o significado dessa palavra? Apostasia. O que é um apóstata? Às vezes a gente tem que ler a Bíblia com um dicionário do lado, né? Porque algumas palavras são estranhas. Apostasia é abandonar a fé. Não acontecerá o juízo antes que venha a apostasia, antes que as pessoas não abandonem a fé. É um dos sinais do juízo de Deus. As pessoas vão abandonar a fé. Quando a gente chegar em Apocalipse, nós vamos ver um pouco mais sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Mas a apostasia é um dos sinais. O que a gente mais vê hoje? Na mídia, principalmente, pessoas que rechaçam a fé cristã, né? Que rejeitam a fé cristã. Isso é apostasia, né? Abandonar a fé, né? Aquele que tinha fé e a abandonou, diferente daquele que nunca teve. Apostasia é abandonar, né? Qual é o outro sinal que Paulo fala aqui? E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em Apocalipse é chamado de o anticristo. Quem é o anticristo ou o que é o anticristo? Paulo não fala exatamente quem é. Alguns intérpretes bíblicos vão dizer que é fulano de tal, que é o Papa, que foi Hitler, que foi um presidente, um líder mundial da ONU, etc., né? Há muitas interpretações que levam para esse lado, de que é uma pessoa. Alguns defendem que o anticristo lá no Apocalipse, que João fala, era o Júlio César, o imperador do Império Romano, que perseguiu cristãos, que matou cristãos, né? Então, Paulo aqui não diz que é uma pessoa, ele só diz o que ele faz. No versículo 4 ele diz: ele se opõe e se levanta a tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, o anticristo ele se levanta contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o templo, contra o local de culto ou objeto de culto. Tá? Então, o que é um anticristo? Poderíamos dizer que são vários. Todos os que se levantam contra a palavra de Deus são um anticristo. A palavra anti, ou que vai contra Cristo. Paulo não diz que é uma pessoa em específica, né? Mas ele diz ainda, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Talvez essa seja uma das características mais marcantes do anticristo, se colocar no lugar de Deus. Por isso que Lutero, na época da Reforma, falou que o Papa era o anticristo, porque ele estava se colocando como um Deus. Ele estava acima da palavra de Deus. Esse era o entendimento do Papa da época, daquela época, na época de Lutero, que era o Leão X, o Papa. Tá? Então, o Papa ele tinha mais autoridade do que a própria palavra de Deus. Então, ele estava se colocando no lugar de Deus. Não podemos dizer que todos os papas fazem isso. Mas aquele que se opõe a Deus e que se coloca no lugar de Deus, não importa se é um papa, se é um presidente, se é um líder mundial, ele é um anticristo. Tá? Então, é uma das características do anticristo. Para alguns é o Papa, para outros é um império, o anticristo, o império, principalmente um pouco depois do final do Império Romano, quando o Império Turco dominou aquela região. Todo o norte da África era cristão. O Egito, o norte da África ali, o Oriente Médio, boa parte. A Ásia, Capadócia, essa região toda era cristã. Hoje, a região onde é a cidade de Tessalônica é próxima à Turquia, que é um país
muçulmano. Quase não há mais cristãos lá, porque esse império dominou e quase que acabou com o cristianismo. O norte da África também era todo cristão. Hoje é praticamente todo muçulmano. Então, alguém que se coloca acima de Deus e exalta a si mesmo como Deus é o anticristo. Não interessa qual é a sua posição, né, de poder ou de dominação. Tá? Então, quando a palavra de Deus não nos diz algo, é isso ou não é isso, quando em alguns casos é melhor admitir que não sabemos o significado do que fazer especulações. Quando a palavra de Deus, então, se cala sobre algum assunto, ela não diz nem sim nem não, não cabe a nós ficar criando teologia, filosofia em cima daquilo. Então, é melhor admitir que nós não sabemos o significado. Como eu já falei uma outra vez, anota num papelzinho, quando você chegar lá no céu, aí você pede para Deus, sobre isso, me esclarece aí. Alguns tessalonicenses, eles acreditavam que o juízo final já havia começado. E um dos sinais, então, é um indivíduo totalmente oposto a Deus. E esse indivíduo só será destruído na segunda vinda de Jesus. O versículo 8 do capítulo 2 diz assim: então será revelado o iníquo, que é o mesmo o filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, na segunda vinda de Cristo, esse anticristo será aniquilado completamente. Ele será separado completamente de Deus e desse mundo, das pessoas deste mundo. Quem ele é? São vários. Em todas as épocas surgem anticristos. Esse homem da iniquidade ou homem perverso, filho da perdição ou anticristo, não é Satanás em pessoa, mas o líder das forças que se opõem a Deus. Pode ser alguém dominado por Satanás. No Evangelho, Judas foi mencionado como um filho da perdição. Ele era um anticristo. Ele se opôs a Jesus. Ele traiu Jesus. Então, ele também é um dos anticristos. E a palavra de Deus diz que Judas foi condenado. Judas foi condenado por causa do que ele fez. Então, filho da perdição, como é chamado nessa tradução que nós temos, aquele que está condenado à destruição. Ele é um filho da perdição, ele estará perdido, condenado no final. Vamos ver os versículos 9 a 11. Alguém quiser ler? Então, o aparecimento desse iníquo, esse anticristo, ele é segundo a ação de Satanás. Através do anticristo, Satanás está agindo com todo o poder, com todos os sinais e prodígios. Prodígios do quê? Da mentira. Quem no Novo Testamento se mostrou com poder, com sinais e prodígios nos Evangelhos? Jesus. Jesus, ele tem poder, ele mostra o seu poder. Sinais, aqui sinais podemos entender como milagres e prodígios, qualquer coisa feita. Só que o Satanás, o anticristo, ele tenta imitar a Cristo, só que com o objetivo de enganar,
de levar à perdição aqueles que estão perecendo, aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a ação de Satanás através do anticristo é de mentira, de engano, de injustiça, para que aqueles que não confiam em Jesus sejam condenados. Então, o objetivo de Satanás é que os homens sejam condenados, que eles não sejam salvos. Então, milagres, prodígios e sinais é uma paródia, uma imitação de Cristo. O anticristo, no fundo, é uma imitação de Cristo, porque ele se coloca no lugar do verdadeiro Cristo. E Paulo mesmo, ele já havia alertado aos irmãos da Galácia, no capítulo 1, versículo 8, quando ele disse: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. O que é anátema? Mais uma vez, precisaríamos do dicionário. Anátema significa amaldiçoado. Que seja amaldiçoado aquele que prega um evangelho diferente. E aqui Paulo diz, mesmo que um anjo vindo do céu. Satanás era quem? Um anjo. Uma criatura de Deus, que se rebelou contra Deus e caiu. É um anjo criado por Deus, mas que prega um outro evangelho. Então ele deve ser amaldiçoado. Qualquer um que ensina um evangelho contrário das Escrituras, o contrário do que Jesus nos ensinou, deve ser amaldiçoado. Lutero também disse o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, se o ensinamento não se enquadra com o ensinamento bíblico, deve ser um ensinamento rejeitado. Tá? Às vezes as pessoas falam, eu vou em todas as igrejas, porque Deus é o mesmo. Cuidado. Às vezes o Deus pode ser o dinheiro, pode ser a prosperidade, pode ser o próprio homem. Então, se o ensinamento não se enquadrar nas Escrituras, mesmo que faça chover milagres, esse ensinamento deve ser anátema, amaldiçoado. Tá? Versículo 11 do capítulo 2. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quem é que envia a operação do erro aqui nesse versículo? Vernei, que leu. Quem é que envia a operação do erro para darem crédito à mentira? É Deus, né? Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Paulo, ele vê Deus como aquele que está no controle de tudo. Isso é certo. Né? Por esse motivo, a Bíblia às vezes também atribui o mal a Deus. Parece estranho falar isso, mas quem é que está enviando aquelas pessoas ao erro, à operação do erro? É o próprio Deus, para darem crédito à mentira. Quando nós falamos sobre predestinação, nós vimos lá que Deus escolheu alguns, né? Em Efésios, em Filipenses, né, também fala que fomos escolhidos desde a eternidade. Sim? O motivo é porque não acolheram a verdade. Aqueles que não acolheram a verdade, Deus envia eles, né, a oposição do erro, como ele diz, né, a fim de que sejam condenados. Por que eles são condenados? Porque eles não acolheram a verdade. No final é isso. Então, Deus quer que todos aceitem o seu convite para serem salvos. Mas aqueles que não acolherem a verdade serão condenados. Qual a finalidade disso? É a condenação daqueles que não aceitam a verdade.
versículos 13 a 17. Sobre os que estão sendo condenados, porque não acolheram, não creram na verdade, Paulo diz que Deus envia a operação do erro. Agora, os que são salvos, de quem é a ação na vida deles? De Deus, né? Versículo 13, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, como acontece a salvação? Através da santificação que o Espírito Santo gera no cristão e a fé na verdade, né? Então, Deus chamou mediante o nosso Evangelho. É mediante a palavra de Deus que nós fomos chamados. Então, Paulo fala aos Tessalonicenses que ele se alegra na fé e na confiança que eles têm, porque sabe que eles serão salvos por causa disso, né? E ele também exorta que permaneçam firmes diante das perseguições, né? Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo de serem santificados é alcançar a glória. A glória é a vida eterna, que Paulo fala. Tá? E aí no capítulo 3, Paulo dá algumas exortações finais e dá uma saudação, como é de costume com Paulo. Se a gente olhar a saudação e a bênção que Paulo deixa no final de cada carta, a gente vai ver que é igual, né? Versículos 2 e 3, Paulo pede para eles orarem para que Deus livre de pessoas más. Ele diz assim: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Orem para que Deus os guarde do maligno, é o que Paulo diz. Versículo 4 e 5, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Então, a confiança que Paulo tem de que eles vão continuar praticando aquelas coisas que eles aprenderam. E depois do 6 ao 12, Paulo ensina como devem tratar aquelas pessoas que vivem de forma desordenada. No versículo 6 ele diz assim: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. O que é esse viver de forma desordenada? Eles tinham a crença de que Jesus já ia voltar, logo, daqui a pouco, daqui a alguns meses, anos. Então, algumas pessoas pararam de trabalhar, largaram os seus empregos e viviam às custas dos outros. Tá? Então, Paulo diz, afastem-se desses que vivem de forma desordenada. No versículo 7 ele diz: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar,
visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Paulo, quando esteve em Tessalônica, ele mesmo trabalhou para ter o seu sustento lá naquela cidade. Tá? Então ele se coloca como um exemplo, esses que estão vivendo de forma desordenada devem nos imitar. Né? Versículo 8, depois do ponto. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Então, Paulo diz que esteve trabalhando para não ser um peso, para que eles não tenham que tirar do próprio sustento para sustentar a Paulo, a Silvano e Timóteo. Versículo 10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, esses que estavam vivendo de forma desordenada são aconselhados vão procurar um trabalho, vivam do seu próprio trabalho. No versículo 12 ele diz: a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E o versículo 13, uma exortação a todos: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Tá? Então, esse é o conselho que Paulo dá, para tratar com aqueles que vivem de forma desordenada. Não o tratar como inimigo, se afastar para que ele se envergonhe, com o objetivo de que ele se arrependa, que ele comece a trabalhar, que ele viva do seu próprio sustento, e pare de viver à custa dos outros. Tá? Quando Jesus diz para estarmos preparados para a sua segunda vinda, não quer dizer ficar sentado, ou deitado na rede esperando. A gente precisa viver aqui nesse mundo. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, já falamos sobre isso. Então, concluindo, tudo isso que nós vimos aqui relatado em Tessalonicenses, na segunda, acontece algo parecido com o que foi relatado entre nós? Há pessoas que vivem de forma desordenada, talvez não dentro da congregação, mas fora sim. Há muitas pessoas que vivem de forma desordenada. Como temos tratado os que vivem de maneira desordenada? Rejeitando completamente? Paulo diz para nos afastarmos, para não nos associarmos a eles. Só que tratar não como inimigo, mas admoestar como irmão. Nós falamos da outra vez, quando se fala de admoestar, as pessoas têm o costume de dizer: não julgue, você não sabe o que a pessoa está passando, etc. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que vivem de forma desordenada devem sim ser aconselhados a que mudem o seu agir. Então, como nós temos tratado os que vivem de forma desordenada? Nós temos aconselhado as pessoas que vivem assim, aconselhado que mudem de atitude, que vivam para Cristo, por Cristo. Como estar preparado para a segunda vinda de Cristo? Deitar numa rede? Esperar que Ele venha? Esperar que Deus envie o maná do céu? As codornizes? Ele fez isso para o povo no deserto. Para nós, Ele dá a oportunidade através das nossas mãos, através do trabalho. Então, estar preparado para a segunda vinda de Cristo não somente é ter fé e confiança e permanecer assim, mas viver a nossa vida nessa esperança, com certeza. A perspectiva da segunda vinda de Cristo deve ser como ladrão.
esperar que a qualquer momento ele volte. Só que a gente não pode parar de fazer os nossos afazeres aqui neste mundo, né? Nós temos que ter o sustento. Tem filho, tem casa, tem contas a pagar, né? Nós precisamos continuar vivendo, mas sempre confiantes de que Jesus vai voltar. Então essa é a segunda carta aos Tessalonicenses. Algum comentário? Dúvida? Não? Vernei? Alguma dúvida? Comentário? Não? Então, para a próxima vai ficar a primeira carta ao jovem pastor. Viver de forma desordenada é uma maneira mais branda de tratar, né? Para não ser direto, né? Vamos cantar um hino? Depois a gente faz uma oração e termina pedindo a bênção. Pode ser? Alguém quiser escolher um hino? (86) 86. A Deus cantai louvores. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus. Depois nós pedimos a bênção em conjunto. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por teres nos escolhido para a salvação através da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Nós te damos graças por tudo o que fazes em nossa vida, as bênçãos que derramas diariamente sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Nós te pedimos, Senhor, que nos abençoes para que tenhamos forças para não viver de maneira desordenada, mas vivermos da maneira que lhe agrada, da maneira que possamos trabalhar para ter o nosso sustento, para comer do pão de cada dia através da força que tu nos dás no trabalho. Nós te pedimos que continues abençoando, Senhor, o nosso lar, a nossa família e principalmente a nossa congregação. Que possamos permanecer firmes e fiéis em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que sejamos encontrados dignos, por meio da fé, do reino eterno em Cristo Jesus. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos pedir a bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês aos seus lares e, se Deus quiser, nos vemos na próxima quarta com a primeira carta de Paulo a Timóteo. Deus abençoe a cada um de vocês.